Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com prazer e satisfação que estamos aqui mais uma vez em um podcast EBD em síntese. Hoje nós estamos excepcionalmente com na lição de adolescentes. Estamos aqui com o irmão Moab Santos e a irmã Xislaine Oliveira. Como disse, excepcionalmente estaremos hoje contribuindo com a lição dos adolescentes. Nós estaremos hoje na lição de número 3, cujo tema é Moisés e Josué, grandes líderes do povo de Israel. De início, convido o nosso professor Moab para suas considerações iniciais. A paz do Senhor, presbítero Antoniel Félix, irmã professora Xislaine Oliveira, e a todos que estarão nos acompanhando, é um prazer estar com vocês. Nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, para que esse momento seja edificante para todos nós. A paz do Senhor, meus irmãos, Xislaine Oliveira, irmã Xislaine Oliveira aqui de Parque Floresta, setor 19. Estou muito feliz de estar contribuindo mais uma vez aqui com os irmãos, para que juntos possamos aumentar e somar, na obra do Senhor. Amém? Amém. A lição, propriamente dita, ela tem base no livro que escreveu Moisés. Inclusive, ela traz aqui o Êxodo, capítulo de número 33, versículo 7 ao 11, bem como Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo de número 1 ao 8. Nessa lição, ela traz a ideia e o princípio dela é revelar a liderança de Moisés, juntamente com o seu sucessor Josué, liderando aquele que seria conhecido como o povo de Deus, o povo de Israel na antiga aliança. Nossa lição, ela tem essas temáticas trazidas relacionadas à liderança. Vamos aprender um pouco relacionado ao Antigo Testamento, o envolvimento e a importância de Moisés, bem como a importância de Josué para que o reino de Deus lá no Antigo Testamento e a implantação e a confirmação, bem como a própria edificação, vamos assim dizer, do que seria chamado povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Israel, e com isso fazendo também o link com o nosso Novo Testamento, o que seria essa liderança em si. De início, vale frisar que a liderança, ela nada mais é que um composto podemos chamar de organização. A liderança, ela vai aparecer, vamos dizer assim, Ela aparecerá, ela terá seu auge com a organização. Sem organização, não há como você identificar o que seria um líder e o que seria um liderado. É na organização que você colocará situações importantes e também aconteceria o que a gente chama de delegação. E a organização e a própria administração em si, ela é um ponto principal nessa lição, porque se não houver administração, se não houver organização, não há como haver uma prosperidade em certos objetivos. E então, de início, professor Moab, irmã Xislaine, gostaríamos de já ouvir vocês relacionado a essa temática, porque a nossa lição ela traz a ideia aqui, no ponto de número 1, ela vai trazer a liderança do próprio Moisés. Moisés como um grande líder para o povo de Israel. Como se deu essa liderança de Moisés e como Moisés realmente se despontou como esse grande líder que no Antigo Testamento o revela? O que os irmãos têm a dizer, Eu gostaria até de começar apresentando que quando o homem foi formado, Deus, lá no princípio, o criou e lhe deu atribuições, responsabilidades até de gestão, né? No princípio, quando Adão foi criado, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, semelhança, e administre, por aí há quem pense que o líder é aquele que faz tudo, o líder é aquele que sabe de tudo, né? Mas quando nós aprendemos na própria Bíblia Sagrada, o líder ele tem uma postura de ser exemplo, mas que aprende com aqueles que estão próximos dele. Então, quando nós olhamos para Moisés, nós percebemos em Moisés alguém que Deus o ajudou, Deus o chamou,
e que, embora ele tivesse passado um tempo no Egito, né, em torno de 40 anos no Egito, mas que há uma diferença que nós vamos apontar mais à frente da liderança do povo de Deus. Mas, no primeiro momento, eu queria apenas destacar isso. A liderança, o homem, quando ele foi formado, ele recebeu direcionamento, capacitação de Deus para se tornar um líder. É tanto que na nossa casa, nós somos liderança, né? O pai é um líder, a mãe é um líder. Quando nós olhamos para Moisés, não significa que Moisés foi o único líder. Moisés foi um líder que aqui serve de exemplo para nós. Mas se nós observarmos bem, no nosso dia a dia, exige-se de nós uma postura de liderança naquilo que a gente faz. Então, no ambiente de trabalho, nós precisaremos de postura de liderança. No ambiente da faculdade, da escola, postura de liderança. É tanto que eu tenho exemplos de escola onde crianças de 7 anos já estão sendo treinadas, né, de uma forma bem suave, mas já terem comportamentos de liderança. Então, olhar para Moisés é ver alguém que, mesmo sem essa capacidade recebida externamente, mas alguém que Deus investiu e ajudou para que ele se tornasse um grande líder e mencionado na Bíblia toda sobre ele. É interessante que a própria lição vai dizer que Deus preparou ou escolheu, né, no caso Moisés, por 80 anos, até que ele ficasse apto para liderar o povo rumo a Canaã. Aí mostra a ideia de que em 40 anos Moisés viveu no Egito e por mais 40 anos ele morou no deserto. E interessante demonstrar isso aí porque mostra como foi a preparação do próprio Moisés. Então, a liderança ou alguém quando é preparado para ser um líder, e isso o professor deve focar quando tratamos de Moisés em si, devemos entender que Moisés estava sendo preparado para liderar e o ponto principal era liderar o povo que ia sair do Egito. É assim? Então, ele estaria diante de pessoas que têm, na verdade, e teriam na época, no caso, né? Temperamentos diferentes, personalidades distintas, caráter, o caráter de cada um era diferente, então lidar com pessoas com temperamentos diferentes, cada um às vezes desejando uma coisa, uma hora quer uma coisa e chega outro grupo, às vezes se apresenta de outra forma. Então, nesse ponto, a preparação de Moisés, irmã Gislaine, foi muito importante do ponto de vista da própria ação de Deus em sua vida, porque é com a ação do Senhor que a gente vê a preparação de Deus na vida do próprio Moisés. Porque o objetivo aqui, e note que Moisés, ele foi criado ali entre os egípcios, todos nós sabemos, e inclusive o livro de Atos, no capítulo 7, a lição traz também este capítulo, fala a respeito de como Moisés foi preparado diante da própria corte de Faraó, e na verdade Moisés estava sendo preparado para ser um futuro Faraó. Então, de uma forma, vamos assim dizer, secular, Moisés estava tendo toda a sua preparação. Então, essas qualidades, né, que Moisés tinha, que é hoje indispensáveis, né, é muito importante na vida de um líder, né? Primeiro é a comunhão com Deus, a perseverança, sabedoria e obediência, né, à voz do Senhor, porque Moisés, ele ouviu, e nós vemos que Moisés, ele era tão obediente que ele ouvia até os mais velhos, né? Jetro chegou a ele e deu a orientação e disse a ele, orientou a ele como ele dividia ali as suas obrigações, para que não ficasse um Isso. fardo pesado, né? E ele humildemente ouviu, obedeceu e viu que aquilo era bom. Então, professor, nós, na posição de líder, na frente dos nossos adolescentes, nós precisamos demonstrar, nós somos exemplo aos nossos adolescentes, né? E nós precisamos mostrar, eles estão o tempo todo, eu já disse isso em uma outra aula, mas essa lição está bem propícia, que nós estamos o tempo todo sendo observado por eles, né? Então,
Moisés, naquela obediência, ele fez de acordo com todo esse ensino que ele teve, como o irmão até colocou desde lá da mãe dele, né? E com a orientação de Deus, e ele conseguiu fazer do ministério dele algo muito grande, através, né? Então, Uhum. ele foi um homem que se colocou diante da vontade de Deus, se deixou ser usado pelo Senhor. E foi um dos principais pontos que eu achei aqui mais interessante para nós levarmos hoje, que foi a obediência, né? Ele foi obediente e serviu de acordo como o Senhor ali Uhum. planejou para ele naquele momento. É interessante também que, quando falamos nesse assunto a respeito da própria liderança em equipe, e a lição trata desse assunto, trazendo o trabalho em equipe na vida do próprio Moisés, ele mostra que essa nova dinâmica foi o seu sogro que trouxe e apontou para Moisés porque viu Moisés sobrecarregado. Não é porque o líder é um líder e Deus o chamou que ele não tenha problemas ou não se sinta sobrecarregado, professor Moab. A administração, isso envolve até princípios que nós chamamos de administração, né? Nas responsabilidades de trabalho em equipe, porque a administração, ela seria, no caso, uma atividade executada não por uma pessoa, né? Quando você está em um órgão onde envolve a própria administração em si, não é uma pessoa que vai executar uma tarefa. Existe uma equipe para assim fazer, para alcançar um objetivo. E qual era o objetivo no caso de Moisés, né? Essa organização que é previamente assim definida, ela tem um objetivo e esse objetivo tem que ser também eficaz. Por que tem que ser eficaz? Porque tem que vir um resultado dessa liderança. A liderança alguém só é um líder porque é obrigado a trazer resultado. A verdade é essa. Nenhum líder chegou em um patamar, vamos dizer assim, de liderança sem trazer resultados, seja para uma empresa, se for no caso secular, ou mesmo na própria congregação. Se você foi escolhido como líder, meu irmão, é porque Deus assim o fez, e nós vamos falar um pouco mais lá na frente sobre essa liderança também no Novo Testamento, porque nós temos uma aplicabilidade, apesar da lição de hoje tratar aqui sobre Moisés e Josué, mas é importante trazermos a ideia de como é essa liderança também na nova aliança. É semelhante, Deus chama pessoas, Efésios 4:11 vai dizer que ele quem? Jesus, deu uns para, aí sai citando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Se o Senhor dá uns para funções específicas, isso significa dizer que, em primeiro ponto, a liderança ela é colocada diante de pessoas por vocação divina. E isso acontece por quê, professor Moab, professora Xline? Porque a igreja, além de ser um organismo, como chamamos de organismo vivo, ela é uma organização também que tem uma pessoa jurídica, que nós chamamos de PJ, certo? Então, a organização, ela tem uma estrutura, nós temos um estatuto. Então, tudo isso faz demonstrar que a igreja, ela, vamos dizer assim, ela se relaciona com esse mundo externo através justamente dessa organização e da sua estrutura. E a sua estrutura, ela justamente vai demonstrar como é que ela atua. Então, os líderes, eles são escolhidos de formas específicas. É claro que a organização precisa estipular formas, métodos e também características para um líder, que seria o mínimo que a organização que se preza, vamos assim dizer, né, faz. Entretanto, quando falamos no organismo que é vivo, isso aí é algo que Deus faz com a pessoa. O Senhor Deus o chama. Deus vai chamar Moisés no capítulo 3 de Êxodo, naquele momento específico ali de chamada e comunhão e contato com Deus. Veja que tudo acontece de uma forma a levar a pessoa a reconhecer a sua necessidade e que precisa que o Senhor Deus seja aquele que realmente venha guiá-lo, né? Então, com essas definições desse planejamento, professor Moab, no caso de Moisés aqui, como líder de Israel, ele precisou justamente passar por essas situações, por esses, vamos dizer assim, aprendizado em específico, até para moldar seu próprio caráter. Note que 40 com 40 vai dar 80, né? Ou seja, 40 anos. Com isso, você vai ver que tudo isso é o quê? São momentos de preparação.
As escrituras não vão revelar de forma bem específica como foi, mas observamos que houve uma preparação aí para que Moisés aparecesse no Exatamente. cenário, né? Isso, exatamente. A gente observa que a palavra liderança, ela está em todos os lugares, né? Todos os lugares. Só que, com o passar do tempo, Deus vai nos colocando na liderança de grupos, né? Relacionados ao seu reino, né? Então, mas os princípios de liderança, eles se aplicam nos mais diversos aspectos. E o que me chama a atenção é que quando fala de liderança, a gente olha para Moisés, a gente olha para Jesus e a gente olha para nós, né? Quando nós olhamos para Moisés, Moisés anuncia um que vai vir semelhante a ele. Jesus, a Bíblia fala de Moisés que era manso, mas Jesus disse também que eu sou manso. O líder, ele precisa olhar para seus liderados. Aí Jesus diz, eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas minhas ovelhas. E mais na frente, você vê Paulo falando que o Espírito Santo produz em nós o seu fruto. E esse fruto é o quê? É nos deixar parecidos com Cristo. Então, Moisés, ele precisou do alvo, né? Ele tinha uma missão, ele tinha um destino que ele precisaria levar ao povo, porque embora a palavra liderança ela esteja espalhada nas mais diversas áreas da nossa vida, mas cada grupo está levando as pessoas para um rumo, né? Na vida existem diversos caminhos, mas quando se fala do reino de Deus, nós estamos levando o povo para o lugar onde Deus quer que eles estejam. Então, o líder que está nas mãos de Deus, ele ajuda o povo a estar no caminho que Deus quer, no objetivo que Deus quer, no lugar que Deus quer. E o interessante também é que Moisés, ele teve um momento, mas ele não foi líder eternamente. Então, foi e a irmã Gislaine comentou algo muito interessante, foi sobre o sogro de Moisés, Jetro, né? Moisés, ele teve humildade para ouvir alguém que não era líder não no tamanho da que Moisés liderava, mas que ele chegou, ele orientou Moisés, e se você observar o texto bíblico, Jetro diz, siga essa orientação, se assim Deus estiver de acordo. Então, Jetro traz a orientação para Moisés, mas diz o seguinte, olha, só aceita essa orientação se Deus apoiar o que eu estou falando para você. É interessante. E, nesse caso, irmãos, como forma-se de subsídios, eu preparei, inclusive, aqui para demonstrar para o pessoal, eu acho interessante nós demonstrarmos. Deixa eu ver aqui, onde é que está aqui. Algumas considerações interessantes que é importante frisar. Aí veja só, nós estamos aqui com esse rapaz chamado de Flávio Josefo e esse outro aqui, de Filo de Alexandria. É uma curiosidade que é importante nós trazermos, porque esses dois vieram dizer que, com relação a Moisés, o nome de Moisés, né? Porque eles dizem, e é verdade, o nome de Moisés ele não é um nome judaico, né? Nem hebreu. Não é um nome judaico nem hebreu. O nome Moisés, ele seria um nome egípcio. E esses dois aqui é um filósofo que viveu ali, como aqui diz aqui, entre os anos 20 a.C. a 50 depois de Cristo, Filon de Alexandria, porque ele viveu na cidade ali de Alexandria, né? E Joséfo, todos conhecemos quem era Joséfo, né? Ele viveu ali em 37 ou 38 até 100 depois de Cristo, e eles vão afirmar justamente isso, e que o seu nome, por não ser um nome que era hebreu, o nome Moisés, que seria o hebreu Moshe, né, que eles chamam de Moshe, esse nome, na verdade, derivava dessa palavrinha aqui, Mose ou Me, que significaria nascido de. Provavelmente, onde está grifado aqui de amarelo, provavelmente esta pessoa por nome de Hatshepsut, ela criou Moisés e ela tinha ali por volta de 10 anos de idade. Isso os arqueólogos dizem, né, quando ela é adotiva de Moisés, agora por volta de 16 anos. Observe
Tem vários monarcas da 18ª dinastia, que é o período em que Moisés viveu, tinham um nome final com essa terminação. Ou seja, pode observar, A-H-Moser, nascido de A, o deus da lua. Tutmoser, nascido de Tot. Aí, o nome de Moisés, a composição, em egípcio antigo, seria mais ou menos aqui, assim como nós estamos vendo aqui. Aqui, ó, se você observar, tem esse nome aqui, ó, Ramsés. Essa partículazinha aqui se lê também da esquerda para a direita, né? Como o hebreu que lê da direita para a esquerda, não. Essa partículazinha aqui seria justamente a composição ou o termo Moser. Logo, essa aqui, Ra, referia-se a Ra, ou seja, Deus filho de Ra, que era divindade solar, o filho do sol, né? Se observarmos aqui o próximo slide, olha só, se observarmos aqui, vou apagar aqui, observarmos aqui, olha o que acontece. Observe esse nome aqui, esse primeiro nome. Tutmoses. Tutmoses, ou seja, Tot Messes. Aqui no lado direito aqui vai aparecer filho de Tot, o Deus da sabedoria. Se observarmos, você vai ver que nesse ponto aqui, sempre essa terminação será Moser. E essa parte aqui, ó, seria o Tot, que é referência ao Deus da sabedoria. Então, Moisés, a palavra em egípcio só aparece essa terminação. Ou seja, Moisés, filho de. É filho de quê? Alguns, vamos dizer assim, arqueólogos, dizem que poderia ser Rapi Moser. Rapi Moser. Rapi. Apagou aí, né? Rapi Moser. Ou seja, por que seria Rapi Moser? Porque seria Rapi Moser pelo fato de que Rapi seria em referência ao Nilo, ao rio Nilo. Então, seria aquele que seria tirado do próprio Nilo. Ou seja, irmãos, então Moisés seria filho desse Deus que representava o próprio Nilo. Mas Moisés, pela conversão que ele teve, ele de livre espontânea vontade tira justamente essa primeira parte do seu nome e se identifica-se apenas como Moisés. Isso é importante frisar aqui e demonstrar, porque quando a gente apresenta esse tipo de coisa, faz com que haja vamos dizer assim, um entendimento maior e a mente da pessoa abre um pouco e veja que Moisés estava envolto na própria cultura dos egípcios. Mas isso não significa dizer que ele se envolveu de tal forma que, vamos dizer assim, esqueceu da fé dele e deixou a fé para trás. Não, em hipótese nenhuma. Se observarmos aqui ainda, mais um ponto, eu quero demonstrar. Eu fiz isso aqui, peguei no PowerPoint mesmo, o organograma de Moisés. Veja só, observe. Moisés está aqui, Jétro está aqui, ó, foi seu conselheiro, botei aqui. Eu botei Arão, não aparece, mas eu coloquei aqui Arão como sumo sacerdote, porque de fato estava perto de Moisés ali, né? Aí ele disse que Moisés deveria organizar com maiorais de 1000. É assim? Maiorais de 1000, está aqui o maiorais. Depois tem maiorais ou chefes de 100, pode ver, chefes de 100, de 50 e depois de 10. Ou seja, na época de Moisés, nós já temos aqui o que a gente chama de organograma. Então, com isso você vê que uma organização é importante para qualquer líder. Nenhum líder, ele faz nada só. É assim, professor Moab e professora Gislaine. Nenhum líder faz nada só. Porque, caso contrário, não precisaria haver uma organização no próprio sistema. É um trabalho em conjunto, né? Uhum. Tem que se ter um líder para que se possa ter uma orientação, uma organização, né? Alguém ali liderando para que essa organização aconteça. Mas dentro desse contexto de liderança, existe os liderados que trabalham junto com o líder, né? E precisam dando a mão e trabalhando em conjunto. O líder não faz nada sozinho, assim como os liderados também não. Então, é necessário que se dê a mão, e isso nós trazemos para a obra do Senhor, para
para o trabalho do Senhor em geral, né? É necessário que haja esse compartilhamento, né, nessa organização, para que as coisas saiam Isso, bem, que as coisas aconteçam, né? Porque quando algo está centralizado em uma única pessoa, fica mais difícil para que o desenvolvimento daquela obra seja feito, né? isso. Então, essa questão de liderança dentro das igrejas, essa questão de liderança do professor dentro da sua sala, ele está ali como um mediador, né? Acho que eu achei a palavra que eu queria. Isso, O líder, ele é um mediador, ele está ali para mediar, para auxiliar, mas ao mesmo tempo está junto, né? No isso, início aqui da nossa aula, nós conversamos que nós estamos aqui também aprendendo, né? Nós estamos ensinando, nós estamos aprendendo, estamos conversando da isso, palavra do Senhor, estamos junto aprendendo também com os demais professores que vão estar aprendendo aqui conosco. Então, isso verdade. nós estamos fazendo o quê aqui? Uma mediação, né? Desse trabalho, desse conhecimento, para que possa chegar até os nossos alunos algo que todos estejam de acordo, todos que estão ali pensando junto, né? Por mais que Isso, os demais professores não estejam aqui integralmente, mas que eles, quando eles verem essa videoaula, eles vão estar integrados no assunto, vão estar correspondendo e está levando isso, isso para a sala de aula. Então, de todo jeito, todos estão trabalhando em conjunto, né? isso. Então, é E o ve... necessário essa comunhão, né? Que é um Isso, dos pontos também de lição de Moisés, né? A questão isso, da comunhão. O isso. líder, E o ve... Ixi, mas lá, o verdadeiro líder, ele ouve também, né? Ele só manda, isso não é um ditador. Ele escuta, ele ouve também. e ele trabalha também, né? Isso. Ele só não delega, ele também trabalha, coloca a mão na massa, né? Isso. Então, E no caso de Moisés, ele recebia situações mais difíceis que os maiorais ali que foram instituídos não conseguissem realizar, né? exatamente. E ali, naquele, só voltando um pouquinho, aquele momento aquela divisão das tarefas, Sim, né? Então, ali, os líderes puderam também desenvolver ali o seu papel, desenvolver algo que talvez alguém não achava que aquele tinha aquela capacidade de desenvolver ou fazer, né? O seu isso, aluno, muitas das vezes, você vê na sua sala de aula e pode achar que aquele aluno, talvez você pense que ele não seja capaz de fazer algo, mas quando você delega e você se surpreende com a capacidade com que ele traz aquela tarefa, verdade. ele, né, algo diferente que você leva para a sua sala, né? Então você percebe que realmente aquele aluno tem sim capacidade e consegue produzir além do que você possa imaginar, né? Então, por quê? Porque você delegou, você acreditou, confiou e mediou, trabalhou junto, né? Isso. Então, o professor ele também tem que estar atento em observar e descobrir futuras lideranças, né? Moisés, quando ele recebe de Jetro, ele escuta, como falamos aqui, professor Moab, ele ouve. Ele não só vai falar e vai querer, não, ele escuta e coloca também em prática, ele pratica. Note que ele delegou e ele convocou de 1.000 maiorais ou líderes de 1.000, 100, 50, 10, ou seja, se ele fez isso, porque havia também conhecimento da parte dele sobre aquelas pessoas que seriam capazes de executar aquela obra. E se ele não conseguisse enxergar nas pessoas um líder para liderar outras pessoas, então, os princípios do que chamamos hoje modernamente, de administração, organização, administração e controle, essa atividade executada com pessoas, com objetivos específicos, para alcançar os objetivos e com eficiência. Ou seja, delega-se a alguém, organiza o trabalho e você não fica sobrecarregado, professor Moab. Bem como você não vai Isso. ficar esperando que os outros façam aquilo que é para você fazer também. E o que chama Entende? atenção, o que me chama atenção aí, é que, além de olhar para pessoas no sentido de distribuir a tarefa, quando se fala do reino de Deus, a gente precisa valorizar a obra.
Não é Uhum. porque eu vou delegar para outras pessoas que são capazes, mas às vezes as pessoas são capazes de fazer, mas não amam o reino, né? É. Eu fico observando aqui quando o Jethro ele coloca critérios mínimos para assumir essas responsabilidades. Sim. Ele diz: procura dentre o povo homens capazes. Só que ele não para no capaz, ele diz: olha, Isso. tementes a Deus, Uhum. homens de verdade, que aborreçam a avareza. Olha aí. Então, não As adianta, características, né? exatamente, não adianta saber fazer, mas não amar o propósito, não amar aquilo que está em suas mãos, né? A gente percebe algumas lideranças por aí que olha só a questão técnica, mas não olha o caráter, né? Isso. Deus, ele capacita, ele ajuda, mas faz necessário naquele que assume a obra de Deus que ele ame o reino, que ele faça parte do reino, que ele enxergue a importância do reino, porque assim ele vai fazer, mas vai fazer alinhado com o propósito, né? Então, Uhum. Jetro, ele coloca critérios mínimos para que Moisés escolha, né? Exato. E eu E só para queria isso terminar aqui, sim. é o versículo 23, né? Caso o professor queira ler em casa, né? Olha como Jetro diz, que isso me chama muita atenção. Jetro diz: se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, né? Não Uhum. adianta, eu vou lhe aconselhar. Então, Moisés precisava ouvir, mas ele precisava ouvir e saber se aquilo que ele estava ouvindo estava alinhado com a voz de Deus. Nós É. observamos o filho de Salomão, né? Que o reino meio que já se divide, e o problema vem de quê? Vem que existem pessoas aconselhando, mas existem Isso. os bons conselhos e os maus conselhos. Isso. E por conta de ouvir um mau conselho, a gente coloca uma grande obra a perder. Mas Jetro diz: olha, eu vou lhe aconselhar, mas se assim Deus te mandar, você Uhum. faz. Então, o verdadeiro líder, como Moisés era, ouviu o que Jetro propõe, e além de ouvir, ele colocaria em prática se realmente tivesse uma confirmação de Deus, porque aqui não era simplesmente uma instituição natural, né? Nós estávamos falando daquilo que viria a ser a organização, entendeu? Do que é hoje conhecido como Estado judeu, Estado de Israel. Então, a atividade aqui executada por essas pessoas, que quando Moisés escuta Jetro, assim ele faz, ele determina que essas pessoas estejam também em liderança, e como você falou, não era qualquer pessoa, na verdade, né? Então, essa atividade executada por essas pessoas, como eu estava dizendo, ela tem que possibilitar o alcance de um objetivo, que é o que toda organização deseja. E quais são os objetivos? Objetivos previamente definidos. E quais são os objetivos previamente definidos que Deus vai dar a Moisés? Para que haja uma eficácia no tratamento, aí assim tem o planejamento, temos a direção, temos o controle. Como isso vai ocorrer? Né? Isso vai ocorrer justamente com o passar do tempo. A própria lição, e aqui já no tópico de número 2, vai falar sobre a formação da identidade e da espiritualidade do povo. Então, adentrando nesse tópico 2, você observa, professora Gislaine, professor Moab, e professora Gislaine, né? Você observa que, nesse caso, se tem um objetivo a ser alcançado, se tem que haver uma definição, e se tem que ter uma eficácia, qual era o objetivo? Era a identidade da formação do povo. O povo estava saindo de um período de escravidão. É assim? Estava saindo do período de escravidão. E por sair desse período de escravidão, eles precisavam também ter sua própria identidade. E como eles iriam ter sua identidade? Nós sabemos que um povo ele é formado por território, ele tem que ter um território, não é assim? Se não tiver um território, não tem como o povo se estabelecer. O povo, ele vai se estabelecer em um território, ele precisa de um território. Ele precisa dessa unidade. E é o que aconteceu. Essa identidade, a espiritualidade do povo, seria justamente os objetivos que deveriam vir, né? E por isso veio a lei, veio a própria Torá depois, mas em especial, nesse tópico 2, Gislaine, os israelitas haviam saído, como a lição diz, saído recentemente de um longo período de escravidão.
em uma nação idólatra. Então, eles precisavam de referenciais. E é por isso da importância de termos aí uma liderança como Moisés, distribuindo tarefas, nesse meio termo, de algumas historiadores dizem que tinha mais de 3 milhões de pessoas ali no deserto, né? Então, é uma situação difícil, mas, com sabedoria, o Senhor Deus, ele o ajudou a essa grande tarefa, né? E, Gislaine, nesse caso aí, nessa espiritualidade, essa formação dessa identidade, depois de um período terrível ali que o povo passou, de escravidão, praticamente é como se tivesse desaparecido. Se fosse um outro povo, já tinha desaparecido da história do mapa, né? Do próprio mapa, assim, da própria história. É verdade. E o que acontece? Moisés veio com a instrução, né? Vinda de Uhum. Deus, é claro, né? Com a sabedoria de Deus. E ele ali, muito pacientemente, ele instruía aquelas pessoas. E os nossos adolescentes, hoje em dia, eles têm vivido momentos muito conturbados. E os professores, na sua sala de aula, não esqueça de levar ao seu aluno a visão espiritual de ser cristão, porque ensinar ali a palavra de Deus, né? A EBD, nós sabemos que trabalhamos nisso, e eles têm, alguns deles têm esse, nós vimos agora no culto da família, o irmão mencionando sobre os cultos domésticos, né? Em que tudo isso traz com que esse aluno, esse adolescente esteja envolvido com as coisas de Deus. E ali vai se criando essa identidade. Quando o líder, quando o liderado vê essa espiritualidade na vida do seu líder, ele vai guardar aquilo no seu coração, ele vai levar aquilo para a vida dele inteira. Aonde ele chegar, aonde ele estiver, ele vai saber que o professor dele era um servo de Deus. Tive um grande líder, passei por um grande líder na minha vida que eu guardo até hoje, e eu digo a ele até hoje: o Senhor é um grande servo de Deus. O Senhor é um instrumento de Deus na sua vida, porque nós vemos Deus através da sua vida. E Moisés ali, ele instruía, né? Nós chegamos aqui no ponto 2, e ali chegou nos 10 mandamentos, né? E muitas das vezes, alguns líderes querem tratar com a cabeça do adolescente. Nós precisamos, sim, entender os nossos adolescentes. Eles estão né, numa fase de transição, né, dessa lição, esses adolescentes nessa lição estão numa fase de transição, numa fase difícil, estão na puberdade, estão em momentos muito conturbados para eles. Nós precisamos, sim, entender esses adolescentes, mas precisamos também mostrar o caminho do céu. Não é tudo que nós precisamos concordar com os adolescentes. Nós precisamos instruí-los também de acordo com a palavra de Deus. E assim Moisés fazia ali com Pedro. Não podemos esconder a verdade, nem concordar com tudo. Precisamos levar a palavra do Senhor, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, precisamos levar a palavra do Senhor para os nossos adolescentes, para que eles tenham também essa base na escola dominical, além de casa, da família, mas que juntamente com os professores, eles também tenham esses ensinos da palavra do Senhor, né? Ensinar como se portar, como reconhecer o seu líder, como tratar o seu irmão, como obedecer os seus pais, como respeitar o seu pastor, né? Se você tem um líder que fala mal do seu pastor, né? Esses adolescentes vão aprender o quê? Né? Eles vão crescer nesse ritmo, entendendo que aquilo está correto e eu posso ser assim, eu posso colocar minha verdade, fazer do jeito que eu acho bom, né? Então, nós somos exemplo aos nossos adolescentes sempre, e que possamos levar essa identidade cristã para a vida dos nossos adolescentes. Possamos levar
esse momento, esses ensinos, né, da palavra do Senhor, assim como Moisés ali fazia com o povo. Justamente, e nesse caso, por isso que a lição aqui, ela trata sobre a formação e identidade e da espiritualidade do povo, porque é justamente essa formação que vai trazer o que a gente chama aqui de identidade, realmente, o próprio caráter, ele é formado. Por isso a importância, como na lição trata sobre os 10 mandamentos, professor Moab. Os 10 mandamentos, na verdade, conhecido como 10 mandamentos, né? E literalmente é 10 palavras, né? O hebraico, ele traz essa literalidade de 10 palavras. 10 palavras. E, professor Moab, nesse caso aí, essa identidade, e essa, como a lição traz, a identidade e a espiritualidade do povo. Note que eles estavam saindo do Egito, mas eles precisavam de referenciais e precisavam se impor, ter uma identidade, é assim? E essa identidade, ela, pela lição, inclusive, ela traz a ideia de formação, e essa formação, ela se deu, vamos dizer assim, a partir de que ponto, tendo em vista que Deus deu a Moisés a lei, e ao dar a lei a Moisés também traz referência a como o povo deveria se portar, porque a lei veio justamente demonstrar essa situação. Então, como ligar essa formação dessa identidade com essa parte que a gente chama aqui de lei, né? A Torá em si? Se a gente observar, né, antes do povo de Israel receber a lei, as outras nações tinham leis. Antes do povo de Israel receber a orientação para a construção do tabernáculo, as outras nações faziam cultos a seus deuses. Mas Deus estava separando Israel para que uma nação interagisse com o Deus verdadeiro. E para que houvesse essa relação com o Deus verdadeiro, o povo precisava conhecer a voz de Deus, a vontade de Deus, a orientação de Deus. Então, o povo de Israel, ele recebe um direcionamento de Deus através da lei, para que o povo fosse diferente das outras nações. Em algum momento, Deus chama de um povo particular. Então, quem olhava para o povo de Israel, percebia que havia um direcionamento diferente ali. E eu observando esse período de transição, né, nessa jornada do povo de Israel, Deus, ele tanto entrega uma lei, porque através da palavra a gente conhece a Deus, através da lei de Deus a gente conhece a Deus. Quando ele diz, não adulterarás, né, não matarás, honra teu pai e a tua mãe, não cobiçarás o que é do teu próximo. Então, nas palavras de Deus, você conhece a Deus. É tanto que Jesus disse, aquele que me ama, guardam as minhas palavras. Então, quando você olha para a lei de Deus, você passa a conhecer a Deus e você passa a ter um alvo a se seguir. E quando, nesse período de transição, não só a lei, Deus também traz a orientação do tabernáculo. E nessa orientação, Deus mostra para o povo que, por mais que ele estivesse em um período de jornada, de caminhada, isso não era motivo para não adorar a Deus, ou fosse motivo para não servir a Deus com qualidade, né? Eu fico impressionado quando eu ouço Deus falando, deixando as orientações para a construção do tabernáculo, o nível de detalhe que Deus vai, e elementos que Deus especifica que é simplesmente para que traga beleza. Deus quer beleza, Deus quer qualidade. Ah, mas nós estamos apenas caminhando no deserto, ainda não chegamos na terra. Não é motivo para que nós perdamos ou deixemos de lado o valor, né? E um outro ponto que eu queria comentar aqui também é que tanto a lei não era ideia de Moisés, como alguém disse por aí, era o próprio Deus deixando claro a sua vontade, e o tabernáculo também, Deus também deixou bem claro para Moisés, faça do jeito que eu estou mandando. Então, não abriu margem para a criatividade humana, nem na lei, nem no tabernáculo, porque se algo é para alguém,
é para agradar alguém, a gente precisa conhecer esse alguém que vai receber aquilo que a gente oferta. Isso. Então, Deus, ele de uma forma direta, clara, né, partindo de Deus para o homem, Deus deixa claro para o povo a sua vontade através da sua lei e a sua vontade a respeito da qualidade da Isso. adoração, mesmo E, sem o povo ter chegado na terra prometida. e interessante que, nesse caso aí, você observa que a própria lição, ela traz, ela informa, né? Isso aí, dizendo que quando os mandadeuses, quando subiu ao Monte Sinai, no caso Moisés, para receber a própria lei, recebeu as duas placas de pedra com os mandamentos escritos pelo dedo do próprio Deus. E ele diz aqui que estes mandamentos eram para orientar o povo sobre a sua conduta em relação a Deus e ao seu próximo. Então, orientar o povo. E é isso que vai trazer identidade. Uma vez que você recebe a instrução, e Torá significa justamente isso, a Torá é os 5 primeiros livros da lei, que nós chamamos de Lei de Moisés. O termo lei, na verdade, ela vem da Septuaginta, alguns chamam de Septuaginta, né? Mas, enfim, porque a tradução do hebraico no Antigo Testamento para o grego no Novo Testamento, palavra Torá, eles colocaram lá, e o professor, é importante falar isso, porque traz instrução para as pessoas, né? Seria nomos, que seria lei, ou seja, aí pegou o termo lei de Moisés, né? Mas a Torá em si são o que a gente conhece como Pentateuco e 5 primeiros livros da lei de Moisés, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ou seja, está ali os 5 primeiros livros da lei, que chamamos de lei, né? E na verdade o significado dela também seria instrução. Na verdade, ela é melhor de ser traduzida como instrução mesmo, instrução do que lei. Porque o conjunto da Torá, do Pentateuco, do que chamamos de lei de Moisés, era para justamente orientar. E ela vem de uma palavra, essa palavra Torá, no hebraico, ela vem de outra chamada Horá, que significa também a mesma raiz para o pai de família que instrui seu filho. Ou seja, então você veja a relação, meu irmão, como tem, e assim é formado o caráter. Assim é formada a personalidade das pessoas. Assim é formado isso no ser humano, no seu mais íntimo. E o interessante é que nesses mandamentos, nós temos aqui os 10 mandamentos, né? Chamados de mandamentos. Importante frisar, inclusive, que um deles diz assim, e a lição traz dizendo assim, não use o meu nome sem o respeito que ele é merecido, ou seja, não usar o nome do Senhor em vão. Isso parece tão assim, como usar o nome do Senhor em vão? Parece, né? Mas usar o nome do Senhor em vão é invocá-lo, ou trazer Deus para um negócio em que ele seria profanado, entendeu? Os judeus antigos chamavam isso de Helu Hashem, ou seja, profanação do nome. Se alguém fizesse isso, a pena não era das melhores não para a pessoa, não. Porque profanar o nome de Deus é justamente utilizar-se de certos expedientes para se benefício próprio. Por exemplo, pode ver quando Jesus faz esse link, diz assim, olha, se você jurar, alguém diz que pode jurar não jure pelo céu, né, que é o trono de Deus, Jesus não fala assim, não jure pelo céu, porque o Deus está lá, não jure por Jerusalém, porque é a cidade do grande Deus, ou seja, você não pode jurar por aquilo que você não tem domínio, porque o juramento era feito colocando alguém ou uma garantia do que seria superior para garantir que aquela palavra seria cumprida. Só que, às vezes, as pessoas faziam isso com outros propósitos, que não eram vamos dizer assim, os mais desejáveis, né? Então, esse é que é o problema. Por isso que a palavra, ela traz essa ideia. Da mesma forma, é importante aqui frisar que sempre o não, ou seja, são mandamentos com cunho negativo no sentido de evitar esse confronto daquilo que feria a santidade do próprio Deus. E para o líder tem que prestar atenção nisso. O líder, ele prestando atenção nessas coisas, ele faz com que alguém que está ali ouvindo vai também seguir esse padrão. E ao seguir esse padrão, você tem uma identidade. Era isso que o povo de Israel estava recebendo. O Salmo 147, versículo 17 até o 20, Deus vai justamente dizer isso através daquele salmo, dizendo que o que lança o seu gelo em pedaços, o salmo diz, que pode resistir ao seu frio, manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e o cobrem as águas, mostra a sua palavra a Jacó e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, nenhum os conhece. Louvai ao Senhor. Ou seja, os mandamentos que Deus deu, ele deu em princípio apenas para a nação de Israel, porque a partir dela seria como se fosse luz para as nações. E isso tem que ser frisado,
E uma curiosidade importante de nós falarmos aqui é a respeito do não matarás, né? Não mate aqui é não assassinar, não cometer homicídio. Não está se falando de uma situação em que havia vamos dizer assim, a legítima defesa em si, né? Ou a guerra, alguém que está pelejando em guerra. Aqui está proibindo o assassinato. E quando tratamos desse assunto, o professor Moab, irmã, professora Gislaine, tratou sobre o tabernáculo. É importante frisar também para o aluno o que seria esse tabernáculo, né? O motivo dele e por que ele fazia com que a nação de Israel também, através do próprio tabernáculo, se unissem. É assim? Uhum. Então, Exatamente. eram todos objetos sagrados, eram todos objetos, tudo estava ali na direção de Deus. Por isso Então, Deus gosta, quando né? estamos instruindo na obra do Senhor, tudo tem que estar enquadrado na direção de Deus, Uhum. enquadrado na palavra do Senhor, enquadrado da forma como que Deus quer. Eu não posso tomar a frente e querer fazer algo da maneira Isso. que eu acho que é correto, Uhum. né? O meu achismo não tem relevância diante Perfeito. da obra de Deus, né? E- Diante do poder de Deus. Então, quando eu estou estou à frente do trabalho do Senhor, na obra do Senhor, eu preciso fazer conforme a vontade dele, né? Conforme a É direção. verdade. E tudo ali foi confeccionado com alegria. Eu acredito que aquele povo, eles E foi tinham feito segundo a o visão, né? Que prazer. foi dada. Oi? E foi feito segundo a própria visão que foi dada por Deus ao próprio Moisés. Exatamente. E eu acredito na alegria que aquele povo ia e levavam aqueles utensílios e confeccionavam aquelas peças e faziam tudo aquilo, porque tinham prazer em estarem fazendo ali, né, aquela obra, tinham prazer em estarem desenvolvendo Uhum. aquilo. Ali eles já Isso. estavam, essa identidade deles já estavam ali formada, né? Já estavam Uhum. ali, aquele caráter de Cristo já estavam na vida daquele povo. Então, a alegria, né? Imagino eu, a alegria E desse é povo verdade. fazendo. Uhum. Interessante que também aí tem a unidade da nação, né? Através da própria fé. Ó, eu vou colocar aqui, a gente daqui a pouco até está terminando já, né? Estamos chegando ao fim, mas ainda vamos tratar de forma bem geral sobre Josué, porque, de certa forma, a liderança, o que vamos tratar sobre Josué seria mais a própria transição de Josué, né? Vocês estão vendo aí, ó, o tabernáculo aí. Observe que o tabernáculo está aí. Pronto. Esse tabernáculo, observe que era mais ou menos assim, né? Isso aqui é o chamado átrios, ao redor, onde, não sei se está vendo o mouse aí, chamado o átrio. Ou seja, não era todo mundo que adentrava nesse local. E quando ia lá para a parte interna do próprio tabernáculo, está vendo aqui, ó, aqui a mesa do pães asma, aqui o sumo sacerdote entrava uma vez por ano aqui nesse local aqui, ó. Ou seja, tudo isso tinha uma forma também para trazer unidade ao povo. E era tão interessante que eu peguei essa imagem na própria internet, você observe que como foi designado as próprias tribos, o tabernáculo estava aqui no meio, e aqui estava a tribo, que seria Moisés e sua família, aqui está outros levitas, que seriam os coatitas, descendentes de Coate, aqui atrás ficava os chamados Gersonitas, que eram os descendentes de Gerson, e aqui os chamados Maraitas, que seriam os Meraritas seriam os Merares. E as tribos de Israel estavam todas reunidas dessa forma que, como está vendo aqui nesse desenho, dessa mesma forma, se você lê o texto, e ele teria que realmente dar à frente do tabernáculo, era aqui, ó, para leste, entendeu? Ou seja, tudo isso tinha uma forma, a importância de demonstrar justamente o que seria essa unidade que Deus estava trazendo para a nação de Israel. Com o tabernáculo, unia o povo como se fosse uma família. É assim, interessantíssimo. E já indo, estamos já assim? Eu acho interessante, porque imagine se Moisés conseguiria sem uma equipe de líderes. Não tinha como. Como é que Moisés iria conseguir esse objetivo? Então, você vê que na própria visita, porque Jetro só fez uma visita. Ele Isso. fez uma visita e deu a Moisés um conselho. Naquela visita, Deus estava trazendo uma correção na administração de Moisés.
E você vê aí um resultado, porque, vamos lá, tanta gente para Moisés se comunicar. Como é que a voz de Moisés seria clara a todas essas pessoas para saberem cada uma onde deveria ser seu lugar? Como é que seria Justamente. possível isso aí? Sem um Então, líder que desse continuidade de forma clara e coerente o que Moisés estava passando, e né? o texto que Deus usa lá tanto no livro de Deuteronômio, no próprio Êxodo, ele diz como cada tribo, né, ficaria posicionada. Isso para você ver a organização e unidade que Deus quer, como se fosse uma família. E tem que existir um líder. Só que Moisés teve que morrer, né? E havia alguém, e diz as escrituras, que estava sempre junto de Moisés. Ele era chamado de Oséias e depois recebeu o nome de Josué. Tanto Josué como Oséias significa salva, né? O Senhor salva. E esse homem, chamado de Josué, ele foi aquele que sucedeu Moisés. Olha que dificuldade, Gislaine. Olha que dificuldade esse homem teve. Substituiu o próprio Moisés. É uma responsabilidade muito grande, né? Uhum, Mas ele era um fiel aprendiz de Moisés, né? E uhum, obediente também, né? Josué, ele foi um líder, eu sempre guardo muito, assim, da história de Josué, aquele momento em que Josué e Arão seguraram ali os braços de Moisés no monte para orar, né? uhum. E eu fico vendo que força, né? Que ele não quis largar Moisés, ele queria estar com Moisés ali naquele momento, no tempo inteiro, né? Isso. Arão também, mas ele queria estar ali com Moisés naquele momento, e em nenhum momento ele deixou Moisés sozinho, né? Ele era companheiro, né? Ele estava ali Verdade. aprendendo na condição de servo também, né? Aprendendo, mas ele também era companheiro de Moisés e fez por isso mesmo que Deus, né, viu graça em Josué e foi o sucessor ali, né? Essa Uhum. transição foi maravilhosa e a gente pôde ver, e a gente viu o poder de Deus na vida daquele homem, né? Lá na história de Jericó, né? E tudo aquilo que Deus fez através da liderança de Josué, O né? próprio Deus, como a lição diz, deu testemunho, né, do próprio Josué, Gente, em 27, 18 de Números. Exatamente. Eu fico observando cheio de sabedoria, né? É. isso, essa relação Josué-Moisés, né? Josué e Moisés. Hum, São perfis diferentes de liderança, né? Você vê que Josué ele é mais aplicado em uma batalha, em uma luta, não é? Esse é o perfil de uhum, Josué. Só que ele também é alguém que esperou o seu momento, né? isso. Eu acredito que visivelmente se percebia, né, até Moisés declarar, porque Deus orientou Moisés a declarar publicamente que Josué estaria dando continuidade, mas antes desse momento, você vê que Josué, ele espera o momento que Deus iria agir na vida dele. E tem pessoas que se precipitam aí, né, Eu, na e, preocupação. Pode e uma dizer. coisa, professor Moab, que eu me lembrei aqui, acontece também de pessoas se pegarem muito com certos líderes, e quando chega outro líder, ele de ajudar, como ajudou o líder anterior, às vezes se opõe. Ou seja, as pessoas estão vendo o ser humano em si, o líder em si, e estão se esquecendo de que há um líder maior que é Deus, né? O Senhor Deus, o Senhor Jesus. Exatamente. E essa, Eu hum, sou de Paulo, eu sou de é, Apolo, e né? isso é um problema. Exatamente. O próprio apóstolo Paulo, ele bateu nessa tecla aí, porque era um problema que já estava acontecendo com a igreja, né? Isso. Essa comparação entre líder e dizer esse aqui é o correto, né? São perfis diferentes, para momentos diferentes. Deus levanta uma pessoa com aquele perfil para um determinado propósito. Deus levanta outro para outro propósito. Quando estava prestes a entrar na Terra Prometida, era um tempo de batalhas, era um tempo de guerras. Então, precisava de alguém que puxasse É. um exército para uma luta. E Deus, ele faz questão de reforçar isso com Josué, né? Ele diz, olha, não Uhum. desanime,
Você tem que estar Isso. animado aí. Não fica olhando para Moisés. Não fica, Assim como fui com Moisés, serei contigo. Exatamente. O segredo da vida de Moisés vai ser o seu segredo. Quem é o segredo? É Deus, né? Deus é quem garante uma vitória. Bastava Né? seguir esse ponto de comunhão com Deus, na sua presença, como ele via Deus falando com Moisés face a face. E Deus reforça a questão da lei. Não Isso. se aparte da Medite de noite. Exatamente. Então, aquilo que os valores, o direcionamento que Deus passou para Moisés, isso aí tinha que seguir, né? Isso. Nesse projeto maior, aí está eu, está você, está Moisés, está Josué, estão líderes que Deus vai levantando para grupos maiores, Isso. grupos menores, mas a lei tem que estar, E né? ele teve que O culto é a enfrentar, Deus, e ele exatamente. teve que enfrentar os próprios hebreus, né? Que tinham uma certa, vamos dizer assim, não estavam acreditando tanto na pessoa do líder Josué, que estava surgindo, apesar de ser o seu quem Deus escolheu, mas o povo precisava de uma confirmação. É assim? E a Sempre vai lição haver, né, esses... sempre vai haver. Esse é o problema. E é onde Deus entra, irmão Gislaine? Onde Deus entra, justamente para demonstrar que Ele é com você, e foi ele que trouxe e colocou você nessa liderança. E a lição, Gislaine, ela diz o seguinte, que destaca-se uma lista das qualificações despertada pelo Senhor para se ter uma liderança eficaz. Aí diz, primeiro foi a força, coragem, segundo, para enfrentar as ameaças. Segunda, prioridade com a palavra de Deus, meditando nela dia e noite. A terceira, obediência incondicional às diretrizes divinas para obter o êxito das vitórias, né? Ou seja, ele precisava justamente de continuar com essa garra, vamos assim dizer, mas crendo que o Senhor Deus seria com ele. Estamos já indo para o final, né? Desse nosso podcast ABD em síntese, e gostaríamos de, nesse caso aqui, as nossas considerações finais, né? Nosso João Cislene, suas considerações finais relacionadas a nossa lição de hoje. Sim. Eu peguei um pedacinho aqui só no final, aqui, só da conclusão, Sim. e ela diz assim, a missão de liderar o povo de Israel, após de Moisés, foi entregue a Josué, né? E os irmãos colocaram aqui que, às vezes, deixam de ser liderado, deixam de liderar, né? Por causa de fulano ou beltrano, né? Por causa de que um ou o outro, né? Isso. Então, que isso sirva de exemplo para nossas vidas, né? Que não importa o homem, não importa quem está à frente, faça o seu trabalho ao Senhor, né? A honra e glória tem que ser dada ao Senhor. Desde quando você está fazendo o seu trabalho para o Senhor, não importa o homem no sentido de grandeza, né? Vamos dizer assim, não no sentido de obediência, tá? Então, faça isso valer, o seu trabalho é o Senhor, independente de quem esteja. Seja o pastor, seja o coordenador, seja o superintendente, seja quem for que está à frente, faça o seu trabalho ao Senhor. E quanto à lição, foi uma lição maravilhosa, muitos exemplos, muitos ensinos aqui eu tiro para a minha própria vida, e eu quero dizer também que foi muito bom estar aqui com os irmãos, mais uma vez nessa EBD, para que possamos também contribuir e aprender mais da palavra do Senhor. Foi uma lição muito rica, né? Tenho certeza que Moisés, Josué, são nomes que têm muito a ensinar, nós conversamos muito pouco sobre eles, mas em todos esses aí nós percebemos que se levantaram oposição, né? Se levantaram pessoas que não entendiam o propósito, não entendiam a missão, são pessoas que apenas servem de exemplo, porque são pessoas que já passaram, né? E que hoje Deus está levantando novos líderes, novas pessoas, que precisam olhar para esses exemplos e continuar, né? O próprio Cristo, ele disse, bem-aventurados sois quando mentindo disserem todo mal. Pedro foi perseguido, foi ameaçado, e ele não orou para as ameaças acabarem,
Pelo contrário, ele orou pedindo mais força, né? Mais força para que ele não desistisse diante das ameaças. Então, fazer parte do reino de Deus é levar o povo na direção de Deus, lutando contra as trevas. Verdade, Então, é importante que o líder ele entenda que é preciso ter coragem. verdade. Precisamos ter coragem e abraçar Amém. o propósito e não abrir mão do chamado de Deus. Verdade. E o professor, neste domingo, ele atente-se em informar o aluno que ele será um futuro líder. Talvez muitos que ali estejam não sejam um líder a ponto de se destacar, mas poderá ser vai ser o líder na sua casa, talvez seja o líder no seu trabalho, e principalmente como uma liderança cristã, ele seja um exemplo, porque os atos falam muito mais que as palavras. E o aluno, desde a sua mais tenra idade, entenda que respeitar a liderança, respeitar as autoridades, é um mandamento também de Deus. Isso não significa dizer que você vai estar de acordo com os erros praticados pela liderança, não. Mas o respeito é o respeito à autoridade instituída por Deus, certo? Então, que neste domingo o Senhor Deus abençoe e que espero ter servido realmente ser que essa lição, na verdade, ela seja tenha sido uma bênção para cada um de vocês. Para mim foi muito bom, agradecemos a oportunidade. E eu sempre digo, dou graças ao Senhor pela oportunidade, pedimos a sua bênção para os alunos e professores, em nome de Jesus. Amém.